Segmentação embrionária em répteis. Temos aqui uma situação onde o desenvolvimento embrionário de répteis ocorre fora do corpo materno e no ambiente aéreo. As fêmeas são geralmente ovíparas, isto é, quando fecundadas põem ovos terrestres de casca rígida e porosa, e os embriões se desenvolvem dentro deles, portanto fora do corpo materno. Em répteis a fecundação é interna. Durante a cópula, o macho introduz os espermatozoides na fêmea, e os espermatozoides deslocam-se no muco que recobre os condutos internos da fêmea, podendo fecundar um ou mais óvulos, logo que estes são liberados dos ovários. O desenvolvimento embrionário ocorre inteiramente no interior de um ovo, dotado de casca protetora calcária porosa, que permite a ocorrência de trocas gasosas. O ovo zigoto de répteis é telolécito, com enorme quantidade de vitelo, suficiente para alimentar o embrião durante todo o desenvolvimento. A quantidade de vitelo que gera o suprimento de nutrientes, como proteínas, carboidratos e lipídios, dos ovos das diferentes espécies dos vertebrados é variável. O vitelo é produzido pela fêmea quando ela produz os óvulos para serem fertilizados. Temos aqui um quadro, então, de uma evolução de segmentação, onde temos do ovo zigoto, passando por um crescimento da linha principal, que por mitose e uma série de clivagens que vai acontecendo, até chegar na blástula. Esse modelo é interessante porque nós utilizamos tinta guache e ovo e uma caixa de pizza. E aí nós temos que a quantidade de vitelo que gera o suprimento desses nutrientes é fato claro. Com base na quantidade desse vitelo, vertebrados como peixes, répteis e aves possuem ovos telolécitos, que possuem uma quantidade ainda maior de vitelo. Após a fecundação, o zigoto, que é a célula ovo, começa a se dividir por mitose. E a essas divisões iniciais do zigoto dá-se o nome de segmentação ou clivagem. Podemos dar um foco aqui, verificando essa situação, que é do tipo mesoblástica discoidal e ocorre no blastodisco, onde a divisão celular é limitada a um pequeno disco de citoplasma sem vitelo. Veja que ela é discoidal porque acontece nesse disco. E aí nós temos o epiblasto, a foice de Kohler, o vitelo, que é a grande quantidade e suprimento para armazenamento desse processo. O primeiro sulco de clivagem aparece centralizado no blastodisco, e outras clivagens seguem para criar um blastoderma de camada única. O ritmo das mitoses depende da quantidade e distribuição de vitelo no óvulo fecundado. Então temos que, de um modo geral, é mais lento na região que se concentra a maior quantidade de vitelo, que corresponde ao polo vegetativo. Essa região do polo vegetativo. À medida que o ovo percorre o oviduto, a segmentação progride por ocasião da postura, dependendo do animal, cerca de 24 horas após a ovulação. Então já temos o estágio de blástula. Cada uma das células resultantes de segmentação denomina-se blastômero. À medida que as mitoses se sucedem, os blastômeros diminuem de tamanho, de modo que o tamanho do embrião, com 16, 32 ou mais células, é praticamente igual ao tamanho do zigoto inicial. O aspecto do embrião, após sucessivas divisões, é o de pequena amora. É o primeiro estágio embrionário e recebe o nome de mórula. Estágio inicial de mórula. Após sucessivas divisões celulares. A segmentação do ovo resulta numa massa de célula que começa a aumentar do tamanho devido ao aparecimento de uma cavidade em seu interior, e fica assim caracterizado o segundo estágio embrionário, denominado blástula. A cavidade é a blastocele e a camada de células que envolve a blastoderma. A célula central do blastodisco dos répteis são separadas por uma cavidade subgerminativa e aparecem mais claras. Em contraste, temos as células das margens das áreas pelúcidas que parecem opacas.
Nós temos aqui uma outra representação do desenvolvimento da linha principal. Nós temos o vitelo, que é a área opaca, a área pelúcida, que corresponde a esta parte, e a linha principal, que ela tende a evoluir e a crescer a sua forma definitiva. Diante disso, é importante dizer que há um movimento de células mesodérmicas para o interior da célula primitiva. De ambos os lados, estas células migram linha primitiva adentro e então dispõem-se lateralmente em posição mesodérmica apropriada, entre as camadas ecto e endodérmicas. Aqui a linha principal vai adentrando numa invaginação, células mesodérmicas vão cobrindo e ectodérmicas. Veja, nesse processo de evolução, até chegarmos a uma situação onde o tubo neural que foi formado, ele já está interno, e nós temos a formação da notocorda. A notocorda é esta que inclusive dá o nome aos cordatos. Além disso, é importante mencionar os anexos embrionários dos répteis. Os embriões dos répteis desenvolvem 4 conjuntos de membrana embrionários, denominados anexos embrionários, cujas funções são a proteção, a respiração, a obtenção de nutrientes do vitelo e o armazenamento de excreções. Esta, então, é a segmentação embrionária de répteis. Muito obrigado.